Programa Escola Bíblica. Oferecimento Mercadão do Som. Solução em áudio e vídeo. Olá, meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando na sua vida, na sua casa, na sua família. Está começando mais um programa Escola Bíblica. Você conhece, trazendo até você um ensino maravilhoso da Palavra de Deus, baseado nas lições da nossa revista de adultos da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Hoje é a lição de número 4. Estaremos falando sobre Paulo, a vocação para ser apóstolo, chamado todo especial na vida deste homem de Deus, que nós estamos estudando durante todo esse trimestre, agora no final de 2021, falando sobre esse grande homem de Deus, o apóstolo Paulo. Hoje nós vamos tratar sobre a chamada dele, essa vocação para ser apóstolo. Como aconteceu? Qual a autoridade que Paulo tinha para se designar um apóstolo do Senhor Jesus Cristo? É sobre isso que nós vamos nos deter hoje, e você já sabe, contando aqui sempre também com os comentários dos nossos queridos pastores. Hoje o pastor Elias Gomes está conosco. Bem-vindo, pastor Elias. E nós vamos nesse momento fazer a leitura da Palavra de Deus. Eu convido você a acompanhar conosco aí na sua tela o texto áureo da nossa lição, a lição de número 4. O tema da nossa lição, como eu disse, é Paulo, a vocação para ser apóstolo. E o texto áureo diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1. A verdade prática nos diz: Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. E a leitura bíblica em classe você pode acompanhar também na sua Bíblia. Está em Atos, capítulo 9, dos versículos 15 ao 22, e carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 11 ao 18. Se você não tem a revista, pode abrir a sua Bíblia ou pode acompanhar também aí na tela conosco. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isto veio aqui para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém
até com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Amém. Até aqui temos lido a palavra do Senhor, essa leitura que se refere exatamente sobre o momento em que Saulo encontra-se com Jesus ali no caminho de Damasco, e também a defesa do seu apostolado já aqui na sua carta aos Gálatas. Um tema muito interessante. Meu querido pastor Elias, somos nós dois hoje aqui nessa bancada abençoada. O evangelista Tauara, que não pôde estar conosco hoje, mandamos um abraço especial ao nosso querido companheiro. Pastor Elias, eu quero que o senhor comece nos falando sobre esse tema de hoje, é o tema da vocação do apóstolo Paulo, né? E antes de passar ao senhor, eu estava observando aqui que a palavra vocação, ela significa exatamente chamar, né? Convocar, vem do grego kaleo, e foi exatamente isso que aconteceu com ele ali naquele caminho de Damasco. Deus fez um chamado, embora o chamou assim de forma um pouco bem traumática, digamos assim, ficou cego, caiu. Todavia, Deus teve um encontro muito forte, muito poderoso com aquele homem. E eu quero que o senhor nos fale um pouquinho sobre esse ponto da partida para a vocação, o ponto de partida da vocação do apóstolo Paulo, essa chamada segundo a presciência de Deus. Fique à vontade, pastor Elias. Muito bem, pastor Marco. Nós cumprimentamos todos com a paz do Senhor, inclusive o Senhor. Deus abençoe poderosamente todos os nossos queridos irmãos e amigos que estão aí do outro lado. Hoje o assunto da lição é muito importante, e esta lição ela trata, na sua essência, de 3 aspectos, né, no que diz respeito à vida do apóstolo Paulo. Nós vamos ver aqui o ponto de partida, onde a gente vê com muita clareza alguns pontos que evidenciam a sua chamada para o apostolado. Nós vemos que logo depois ele teve o seu apostolado efetivado pelo Cristo ressurreto, agora depois de ressuscitado, não de uma maneira natural como os demais foram chamados, e eu estou me referindo ao colégio apostólico dos 12, e depois nós veremos aqui as grandes lições que Deus lhe trouxe de preparo antes de propriamente exercer o ministério apostólico. Nós vemos aqui, pastor Marcos, que antes de nós iniciarmos propriamente falando desse ponto, digamos, de partida do ministério apostólico de Paulo, o apostolado é um ministério que consiste em um dom ministerial descrito lá em Efésios capítulo 4. A gente sabe que isso é bíblico, os apóstolos foram chamados por Deus. Todavia, a gente já estudou aqui numa lição do penúltimo trimestre, onde nós estávamos estudando sobre os dons ministeriais, os dons espirituais e os dons de serviço, que o apóstolo, essa figura do ponto de vista eclesiástico, hoje, comparado aos 12 ou ao colégio dos 12, não tem mais apóstolo naqueles moldes, naquele aspecto. Todavia, apóstolo significa aquele desbravador, aquele fundador de igreja, aquele missionário profundo, afinco, aquela pessoa que foi designada por Deus para fundar trabalhos, para fundar igrejas, enfim. E isso tem muito a ver com o apóstolo Paulo. Então, ele foi vocacionado, ele foi chamado por Deus. Isso está muito expresso porque o próprio Deus declara para Ananias: esse é para mim um vaso escolhido. Então, na presciência divina, Saulo já estava sendo observado por Deus para exercer uma obra, e uma obra de excelência. Nós vemos aqui que a consistência do apóstolo Paulo ser chamado de apóstolo a partir do que é o apóstolo mesmo, que é esse que não prega em aquário alheio, não é aquele que busca ou funda a igreja em ambientes onde já está sendo pregado o evangelho de Cristo. Em Romanos capítulo 15, versículo de número 20, ele mesmo diz assim: e desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre
fundamento alheio. Então, esse texto aqui, bem como aquele lá de 2 Coríntios, capítulo de número 10, deixa muito claro que o apóstolo Paulo ele foi chamado para exercer o ministério apostólico. Isso é muito importante. Agora, como o Senhor mesmo já falou, isso aconteceu de uma maneira atípica, porque Deus assim o quis confrontar lá no caminho de Damasco. O homem que mais já perseguiu a igreja naquela época da igreja primitiva, na época do primeiro século, ele agora torna-se um perseguido, um dos homens mais perseguidos agora em função do nome do Senhor. Aquele que derrubava, aquele que prendia crente, matava crente, ele agora está sendo procurado, logo depois desse encontro com o Senhor, ele está sendo procurado para ser matado. Aquele homem que devastava as igrejas, que destruía as igrejas, ele agora se torna um grande fundador de igreja. Então, o apóstolo Paulo ele foi chamado pela graça para adentrar na graça. É o que nos fala lá em Gálatas, ele mesmo, dentre as suas 13 cartas, que está escrita no Novo Testamento, ainda colocando Hebreus em dúvida, das 13, somente em 4, ele não evidencia o seu apostolado no primeiro versículo do livro, que é Filipenses, Filemão, 1 e 2 Tessalonicenses. Mas em todas as demais, ele diz, eu sou apóstolo, ou Paulo, apóstolo segundo a vontade de Jesus Cristo, não pela vontade dos homens, mas pela vontade do Senhor nosso Deus. E ele evidencia isso, claro, porque todos os demais apóstolos, eu estou me referindo aos 12, foram chamados de uma maneira natural. Tanto André, como Pedro, como Filipe, todos os outros foram chamados de uma maneira natural. E Cristo presente em corpo. Agora aqui não. Paulo foi chamado de uma maneira específica, de uma maneira atípica, que fugia, digamos que a maneira comum, que era muito conhecida. Amém. Pastor Elis, é interessante também que o nosso comentador aqui da revista, ele vem a nos falar que ele teve uma designação também diferente, né, dos demais apóstolos, né? Ele tem uma chamada, uma vocação para ser apóstolo, mas um apostolado diferenciado. O texto vai nos falar exatamente aqui quando Cristo diz para Ananias, ele diz, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E parece que o texto ele dá assim, um ar de prioridade, digamos assim, aos gentios, né? Com certeza, pastor Marco. Ele mesmo se intitula como o apóstolo da incircuncisão, porque naquela época, quando ele escreve aos Gálatas, mesmo no capítulo de número 2, a altura do versículo 7, versículo 8 e versículo 9, isso deixa muito claro, o apóstolo Paulo evidencia que Pedro é o apóstolo dos judeus, ou seja, daqueles da circuncisão, e ele é o apóstolo dos gentios, ou seja, daqueles que não conhecem a Deus, daqueles que não conhecem a lei, daqueles que não são de origem judaica, ou seja, os da incircuncisão. Então isso fica muito claro, não só pelo que o Senhor fala lá em Atos, capítulo 9, que esse é para mim um vaso escolhido, e ele levará o meu nome aos gentios, mas também em Gálatas, o próprio apóstolo, quando escreve, ele evidencia isso, que ele foi chamado para levar a mensagem aos gentios. E os gentios aqui se entende por todos aqueles que não são de origem hebraica, não são de origem judaica. Ou seja, todos os outros povos que não conhecem a Cristo, eles são chamados gentios. Maravilha. E Paulo também, como era um homem muito versado, um conhecedor da lei, um poliglota, um homem que sabia se expressar muito bem, entrava e saía em qualquer ambiente, ele também foi muito usado para falar aos reis, né? Então era um homem de um poder de argumentação enorme. É interessante como Deus ele prepara, e a nossa lição é que ela fala muito sobre isso. A verdade prática diz, Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. A chamada de Paulo é inusitada, mas Deus ele não desperdiça, queridos irmãos, aquilo que ele deu para Paulo, o conhecimento da lei, o conhecimento da língua hebraica, do aramaico,
do grego, todo esse conhecimento transcultural de Paulo, Deus carrega tudo isso para o reino de Deus. Deus carrega para um projeto específico agora, que era de pregação, né, pastoria, do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus, como o próprio Paulo diz, para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, o chamado dele, de fato, é um chamado diferenciado. A gente não vê aqui Pedro pregando para reis, né? A gente não vê Pedro pregando para os filósofos, para os imperadores, para as pessoas lá em Atenas, os filósofos de Atenas, mas a gente vê Paulo. Então, cada um tem realmente uma chamada específica, é muito importante. E desde já, pastor Elias, se o senhor me permite aqui, a gente colocar uma aplicação prática, que vale para todos nós. Todos nós temos uma chamada específica, precisamos compreender essa chamada, compreender aquilo que Deus vai nos dando ao longo do tempo, as experiências desde a nossa infância, juventude, quando chega na maturidade, na fase adulta, a gente precisa carregar tudo isso quando Deus ele consolida essa chamada. Deus não dá nada para as pessoas para depois tornar isso inútil. Muito pelo contrário, né, pastor Elias? E a gente vê isso na vocação do apóstolo Paulo. Mas o texto sagrado aqui, pastor Elias, ele vem falar que quando ele é levado ali para Damasco, ele fica cego. A Bíblia vai dizer que Deus, ele então comissiona Ananias, um discípulo do Senhor, para ir até Saulo e impor as mãos sobre ele. E ali então ele tem também uma experiência agora com o Espírito Santo, ele tem agora um momento de nova fase na vida dele. O senhor pode nos falar um pouco sobre, um pouquinho já adiantando até, sobre essa ação do Espírito na vida de Paulo? Com certeza, pastor Marco. A gente percebe isso muito claramente, que quando se trata do Espírito Santo de Deus, se trata da maior e principal fonte de poder que nós temos para pregarmos o Evangelho. A finalidade do chamado do apóstolo Paulo foi para anunciar o Evangelho, as verdades de salvação em Cristo Jesus, por meio da graça, não por meio da lei. Por isso que, naquela ocasião, quando ele é interceptado pelo Senhor, ele não só ouve uma voz, mas ele vê uma luz. E ali o Senhor torna-lhe cego, porque agora o Senhor quer desfazer, quer desconstruir as concepções de vista ou de visão que ele tinha no que diz respeito à lei. E agora o Senhor está construindo ou reformulando o seu conceito quanto a Cristo, quanto à salvação. Ele está se aproximando agora da graça de verdade e o Senhor está se apresentando para ele. Então, a gente percebe que quando Ananias vai lá e impõe as mãos sobre ele, ali é uma evidência, de fato, do início do apostolado ou do ministério apostólico do apóstolo Paulo. E tanto que ele é cheio do Espírito Santo de Deus e é batizado com o Espírito Santo, né? E o batismo no Espírito Santo, a gente sabe, de acordo com aquilo que Jesus falou lá em Lucas capítulo 24, é um revestimento de poder. A gente sabe que a salvação ele já recebeu ali antes, quando teve um encontro com o Senhor. Mas o Senhor dá a veste da salvação, depois o Senhor quer colocar outra veste por cima, que é o revestimento de poder. Só pode ser revestido quem já está vestido. Saulo teve um encontro no caminho de Damasco, mas foi lá em Damasco mesmo, na casa de Judas, na rua direita, que Ananias impõe as mãos sobre ele e ele é batizado com o Espírito Santo. E a Bíblia diz assim, e logo saindo dali, saiu pregando o Evangelho de Cristo, anunciando o nome do Senhor nosso Deus. Maravilha, glória a Deus. Bom, nós estamos chegando aqui para um intervalo, mas eu quero deixar uma reflexão para cada um de nós. Para você que está nos assistindo, a pergunta é a seguinte: você se sente vocacionado por Deus para alguma obra? Em algum momento de sua vida você ignorou ou tem ignorado esse chamado? O que você poderia fazer para aperfeiçoar melhor a obra de Deus? Aperfeiçoar-se melhor na obra de Deus. Fique conosco, nós estamos falando sobre a vocação do apóstolo Paulo. Nós vamos para um breve intervalo, já voltamos com o programa Escola Bíblica.
programa Escola Bíblica está de volta, trazendo até você uma lição especial, falando sobre Paulo, a vocação para ser apóstolo, lição de número 4 da nossa revista da CPAD. E nós estamos falando aqui sobre essa vocação, sobre esse momento especial em que Paulo se encontra com Jesus e é chamado por ele, é vocacionado pelo próprio Senhor para ser enviado aos gentios, aos reis e também aos filhos de Israel. Bom, pastor Elias, o senhor já falou aqui que a chamada de Paulo aqui, ela foi, digamos assim, selada com o poder do Espírito Santo e através disso o seu ministério também. O nosso comentador vai dizer aqui que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério poderoso, sua pregação era poderosa, não consistia em sabedoria humana, era uma pregação que tinha sinais, prodígios, curas, maravilhas. A Bíblia vai falar claramente que o apóstolo Paulo era usado para fazer grandes milagres. Por isso, a importância do batismo com o Espírito Santo na vida de todo aquele que é chamado, que é vocacionado. Você que foi chamado pelo Senhor, não ignore o poder do Espírito Santo, a necessidade de você buscar. Você já tem o Espírito Santo, como diz o pastor Elias, nós estamos já vertidos. Então, quem está vertido das vestes de salvação, já tem o Espírito Santo na vida, mas precisa agora ser revertido. E o Senhor disse, permanecer na cidade até que do alto sejais revertidos de poder. E ele foi revertido, né, pastor Elias? Então, a partir daí, começa a surgir um novo homem, um homem agora encorajado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo. E dentro desse tema da vocação, pastor Elias, rapidamente, a gente percebe que havia uma necessidade, embora os apóstolos estivessem ali, os 12, havia necessidade, agora Matias foi colocado no lugar de Judas, mas havia necessidade de um homem aguerrido, um homem de coragem como o apóstolo Paulo. Pastor Elias, ainda hoje me parece que essa é uma necessidade sempre recorrente na obra do Senhor. Jesus vai dizer assim, a seara em verdade é grande, mas são poucos os ceifeiros. Ele diz, rogai ao dono da seara para que ele envie novos ceifeiros, ele levante. Essa tem que ser sempre a nossa oração, pedir ao Senhor que levante homens e mulheres, que capacite, que batize com o Espírito Santo para fazer a grande obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Elias, o senhor pode continuar nos falando aqui também, sobretudo no ponto 2, sobre essa vocação efetiva pelo próprio Cristo ressurreto, né, do apóstolo Paulo? Sim, pastor Marcos, que agora o próprio Senhor Jesus faz com que ele tenha ciência desse chamado. Ele é consciente agora, o Senhor já desconstruiu aquela mentalidade movida pelo farisaísmo e agora o Senhor está canalizando a mente do apóstolo Paulo agora para os mistérios da graça de Deus, fazendo com que ele entenda agora que a salvação é pela graça, que agora não é mais aquilo lá, na verdade, que ele considerava como algo precioso, algo valioso, para ele agora não está valendo nada, porque o Senhor faz ele entender agora o mistério da graça, que é o principal objeto da sua pregação agora, na condição de apóstolo, e um apóstolo poderoso, como o Senhor já falou, que eu lembro de Atos capítulo 19, versículo 11, a Bíblia nos diz, e Deus fazia maravilhas extraordinárias pelas mãos do apóstolo Paulo. Lá em Atos ainda, capítulo 14, versículo 3, eles faziam prodígios e maravilhas. Agora nós estamos vendo um Paulo que está destemido diante dos empecilhos, das perseguições, das agruras, de tudo aquilo que se levanta contra o evangelho. Ele está ali como um para-choque, está ali como na linha de frente. Até as tribulações, até as perseguições, tudo isso é como nada, ou é um elemento, na verdade, de motivação para ele se tornar esse apóstolo, esse embaixador aguerrido mesmo. E em Efésios capítulo 6, versículo 20, ele diz assim, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, Paulo pregou estando preso, Paulo pregou estando livre, Paulo pregou nas cidades, Paulo
pregou no campo, Paulo pregou para reis, Paulo pregou para o homem simples. Então, era um homem versátil, um apóstolo diferenciado, e tudo isso a gente sabe que era um mover do Espírito de Deus na vida do apóstolo Paulo, né? Verdade. Pastor Elias, e antes disso ele não compreendia, né? Ou seja, toda essa obra, ela não se deve a Paulo em si, mas se deve a Cristo, quem o chamou e quem o guiava, né, a realizar todas essas obras. Agora, pastor Elias, era interessante que na defesa de Paulo, ele sempre demonstrava que ele, e isso está dito aqui também no nosso texto, né, no nosso leitura bíblica em classe, que ele, quando ele foi chamado pelo Senhor, Jesus, ele não consultou carne nem sangue, né? Quando aprove a Deus, chamaram, ele fala aqui a partir do versículo 15, quando aprove a Deus revelar o seu Filho nele para que pregasse entre os gentios, ele não consultou carne nem sangue, nem tornou a Jerusalém a ter com os que antes dele foram chamados apóstolos, né? Mas ele partiu para a Arábia e voltou. Ou seja, a chamada dele foi uma chamada direta pelo Senhor. Ele foi chamado de forma bem inusitada, realmente pelo Senhor. Agora, a gente percebe aqui Deus dizendo assim para ele: você vai até Ananias, o discípulo, porque ele vai orar por você, né? Ele vai impor as mãos. E essa doutrina da imposição de mãos, onde eu quero chegar com o senhor, ela era uma doutrina muito recorrente na igreja primitiva e deve ser agora. Ou seja, alguém para ser enviado precisa passar pelas mãos dos homens de Deus. Com certeza, pastor Marcos, porque quando se trata do exercício dessas atividades, se trata do santo ministério. Portanto, se trata de algo muito sério. A gente vê isso lá em Atos capítulo 6, quando os diáconos foram separados, eles receberam a imposição de mãos. A gente vê aqui em Atos capítulo 9, quando Ananias é designado pelo próprio Deus para ir lá, e mesmo que temendo no início, mas depois ele entende o propósito de Deus e ele impõe as mãos sobre o apóstolo Paulo. A gente vê que passado alguns anos, depois de ter ido à Arábia, depois de ter sido rejeitado lá em Jerusalém, passado depois 14 anos, os próprios apóstolos agora reconhecem que o apóstolo Paulo foi chamado por Deus. A gente vê isso em Gálatas capítulo 2, versículo 9, que Pedro, Tiago e João estão ali em Jerusalém e eles reconhecem que Paulo foi chamado para ser apóstolo dos gentios, o apóstolo da incircuncisão ou dos incircuncisos. Então, a gente vê muito claramente que o apóstolo Paulo ele teve um chamado. Agora, eu diria que assim, algo muito importante, pastor Marco, é a pessoa ser ciente, porque dependendo do grau de ciência que ela tem sobre para o que ela foi chamado, quando ela foi chamada e por quem ela foi chamada, isso vai dar um alavancamento, digamos assim, ou vai determinar o grau de qualidade do trabalho que a pessoa fará para o próprio Deus. Uma convicção, né, pastor Elias? Isso, movido por uma convicção. O apostolado de Paulo era colocado em dúvida, inclusive por uma influência dos judaizantes, na igreja da Galácia, na igreja de Corinto, tanto que no capítulo de número 10 de 2 Coríntios, e a gente percebe isso também em Gálatas, no capítulo de número 1, capítulo 2, a gente vê ele vindicando, ele querendo fazer notório que o apostolado dele era legítimo, e era legítimo porque era acompanhado de sinais. As palavras pregadas pelo apóstolo Paulo eram acompanhadas de sinais, em consonância ou em acordo com aquilo que o Senhor mesmo falou em Marcos capítulo 16, versículo 20, que tendo eles ido pregar a palavra, cooperou com eles o Senhor, operando sinais para confirmar a palavra que eles pregavam. Então, o apóstolo Paulo não teve um ministério, digamos, chechelento, aquele ministério raquítico, não. Foi um ministério poderoso, acompanhado pelos sinais feitos pelo próprio Deus. Amém. Isso é muito relevante, porque, pastor Elias, realmente, como é que a gente pode saber que um homem foi chamado por Deus? Um ministro do Senhor. É exatamente o acompanhamento dos sinais que o Senhor prometeu. Ele disse, e estes sinais
seguirão aqueles que creem. Em meu nome, e aí ele vai descrever. Ou seja, isso acontecia na vida de Paulo realmente, e tem que acontecer na vida de todo aquele que realmente, como diz aqui o nosso comentador, teve um encontro real com Cristo. Quem teve um encontro real com Cristo, está vocacionado para um ministério, precisa abraçar isso, precisa levar a sério, precisa buscar um aperfeiçoamento, precisa buscar o batismo com o Espírito Santo, precisa meditar nas Escrituras, mas eu não conheço a palavra. Então você vai mergulhar na palavra, você vai fazer um curso teológico para você não cometer erros teológicos, mas acima de tudo você vai orar e buscar no Espírito Santo, porque o Espírito Santo continua sendo o mestre por excelência, né, pastor Elias? Com certeza, o Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus disse que ele nos ensinaria ou nos faria lembrar tudo aquilo que o próprio Jesus nos tinha ensinado. Então, a gente percebe assim uma afinidade, uma proximidade elevadíssima entre o ministério do apóstolo Paulo e a presença do próprio Espírito Santo. É interessante, pastor Marco, falando sobre essa convicção, ele usa dois verbos ali importantes em Gálatas, no capítulo 1, versículo de número 12. Ele diz assim, porque o Senhor mesmo me separou e o Senhor me chamou. Ou seja, o Senhor o selecionou e o Senhor o designou para essa missão específica. E ainda estou falando isso pensando nessa palavra que o Senhor até evidenciou agora há pouco, sobre essa convicção. A convicção, ela faz algo poderoso, ou faz com que o nosso ministério seja, de fato, poderoso na presença de Deus, né? Sem dúvida, pastor Elias. É interessante nessa questão que o senhor falou agora aí sobre chamar para si, separar para si e também designar. O Senhor Jesus, quando ele chama os 12, a Bíblia vai dizer aqui no capítulo 6 que ele passa a noite orando, o Senhor Jesus, e ele escolhe então depois os 12, a quem também deu o nome de apóstolo. E a Bíblia vai dizer que o Senhor primeiramente o chama para si. Ou seja, antes de nós termos um ministério na nossa vida, nós somos do Senhor. Nós sempre temos essa convicção, porque às vezes as pessoas focam no ministério, mas se esquecem que o ministério depende de um relacionamento íntimo com Deus, o relacionamento da oração, da consagração, da busca, da palavra. E é sobre isso, pastor Elias, que nós vamos falar no tópico 3. Esse aprendizado, né? Isso é um tema maravilhoso. Com certeza. É aquilo que a gente diz, né, pastor Marco? Antes de Deus fazer por nós, ele faz em nós. Em nós. Antes do Senhor nos usar para ser canal de salvação para os outros, o Senhor nos salva. Antes de nós sermos canal de transformação para outros, o Senhor nos transforma. Primeiro. Então, nós primeiro bebemos da água, porque como é que você vai oferecer uma água para os outros da qual você não bebeu? Como é que você vai oferecer um pão para o outro do qual você não comeu? Então você fala com mais propriedade, você prega com mais propriedade, você é movido por uma experiência pessoal que você tem com Deus. Então, eu acho que isso aí está relacionado a isso, quando o Senhor chama para si. Então, tem primeiro uma experiência pessoal para depois ser reproduzida para com outros, né? Essa obra na vida do homem e da mulher que é chamado por Deus é muito importante, porque Paulo ele vai demonstrar que ele estava realmente convertido. Ele não era mais aquele perseguidor pela vida dele e pela convicção que ele tinha do Senhor Jesus, como ele escreve com tanta convicção, e Deus vai realizando através deles os milagres, né? Então nós vamos para um breve intervalo, mas nós voltamos já já com o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica, falando sobre a vocação de Paulo e esse aprendizado dele no deserto da Arábia, que é uma lição maravilhosa. Você não pode perder. Nós aguardamos por você no próximo bloco. De volta com o programa Escola Bíblica, está uma bênção, estamos falando sobre a vocação de Paulo, a vocação para ser apóstolo. Temos aprendido como aconteceu essa vocação, esse chamado especial. Falamos que ele foi
revertido do poder de Deus, foi cheio do Espírito Santo. Ele mesmo vai declarar que ele falava em línguas, embora nesse episódio do livro de Atos, no capítulo 9, não descreva que ele falou em línguas, mas em uma das cartas, né, pastor Elias, ele vai declarar que ele falava em língua, escrevendo aos Coríntios, ele vai declarar isso, e era um homem que era adornado com os dons do Espírito, portanto, ele de fato foi selado com esse selo do Espírito Santo. Mas o apóstolo Paulo, pastor Elias, queridos irmãos, amigos que nos assistem, ele não saiu daquele momento de encontro com Deus, de conversão, imediatamente sendo enviado em missão apostólica. Não foi assim. Ele mesmo vai declarar aqui, escrevendo aos Gálatas, que ele foi para o deserto da Arábia, onde ele permaneceu ali por cerca de 3 anos, né, pastor Elias? E esse deserto da Arábia, ele revela muita coisa, embora ele não diga detalhes de como aconteceu. É possível a gente abstrair aqui que esse deserto foi importante, um importante momento na vida do apóstolo Paulo, um momento de reflexão, um momento em que ele também, pastor Elias, fugiu um pouco de toda aquela pressão que estava acontecendo e que também os judeus viriam pressioná-lo bastante, logo após a conversão, não é isso? Queria que o senhor nos falasse um pouquinho sobre esse momento aqui na vida de Paulo, antes dele ter o encontro com Pedro, lá em Jerusalém, e também depois Barnabé, a igreja lá em Antioquia. Com certeza, pastor Marco, a gente percebe aí que o Senhor outorga alguém para exercer uma determinada atividade no seu reino, todavia o Senhor não ignora a necessidade profunda, ou a profunda necessidade do preparo, né? Da qualificação para exercer a altura daquilo que o próprio Senhor quer que seja feito. Sobretudo o preparo espiritual, sim, né, pastor? O preparo espiritual. Quando Paulo é convertido ali, ou tem um encontro com o Senhor, ele é levado para Damasco. Em Damasco, Ananias impõe as mãos sobre ele, e ele fala isso aos Gálatas, que de início, ao sair dali, ele não foi a Jerusalém, onde estavam aqueles que eram primeiro apóstolos, ou eram apóstolos primeiro que ele. Não, ele foi para a Arábia. Mas interessante a gente perceber que antes de ir para a Arábia, ainda em Damasco, ele estava pregando. Porém, a pregação dele era colocada em dúvida. As pessoas ficavam observando e não acreditavam como deveriam, porque diziam, mas esse aí não é aquele que exterminava os crentes, ou todos quantos seguiu o Senhor, ou o nome do Senhor. Ele mesmo fala isso em Gálatas, no capítulo 1, versículo 23, ele diz que o evangelho que ele destruía, agora ele está pregando. As pessoas estão evidenciando isso. Então ele vai para a Arábia. E lá na Arábia, a gente percebe que ele fica na região desértica, uma distância basicamente de 160 quilômetros para Damasco, de onde ele saiu, e ele fica ali 3 anos. São 3 anos de silêncio, são 3 anos de treinamento, são 3 anos que a Bíblia não fala assim com muita clareza, inclusive há muitas deduções sobre isso, mas a mais concebível pelas falas posteriores do apóstolo Paulo é que ele estava aprendendo com o Senhor, ele estava sendo lapidado. A gente percebe que é como se fosse uma pedra que estava sendo lapidada, uma joia que estava sendo trabalhada, um elemento assim muito precioso que estava sendo aperfeiçoado para desenvolver algo absolutamente extraordinário. E aqui nos faz pensar, nos arremete a pensar sobre o preparo na atualidade hoje, que muitas pessoas não param para pensar sobre essa necessidade do preparo, inclusive dos obreiros que estão na casa do Senhor, exercendo atividades importantes, ocupando e fazendo papéis que são de grande relevância para o crescimento e o prosseguimento da igreja, e não atentam para a preparação sobremodo espiritual que o Senhor falou, e da palavra de Deus. Procura, o apóstolo Paulo diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro. Aprovado ali tem a ver com alguém que observa a preparação necessária, aquela pessoa que tem proximidade com um dos principais objetos de manuseio da vida cristã dele, que é a palavra de Deus. Então,
o apóstolo Paulo ele foi levado para o deserto. E do ponto de vista bíblico, deserto, figuradamente, pode-se falar de situações adversas, momento estreito, tempos de dificuldades, enfim, são tempos de tribulações, de adversidade. Foi lá no deserto que o Senhor escolheu para fazer com que o apóstolo Paulo tomasse um comportamento que fizesse jus ao significado do nome dele, ou pelo nome, ou ao nome pelo qual ele mais seria referido, que era Paulo em vez de Saulo. A gente percebe que Saulo, ele é chamado de Saulo, mas basicamente até Atos 13. A partir de depois, ali, quando ele é chamado, de fato, ele é buscado por Barnabé, a partir daí ele passa a ser chamado de Paulo, e Paulo é pequeno, é humilde. E esse deserto, essa escola, né, que o Senhor utiliza para lapidar a pessoa, para aperfeiçoar o obreiro, ela é chamada de deserto. E aí o Senhor se apresenta de uma maneira gloriosa como nunca dantes, né? Verdade. Muito interessante isso. A gente precisa desse momento de recolhimento, esse momento de estar sós. Sobretudo Paulo, que não compreendia, Dantes não compreendia que toda a lei se cumpria em Cristo, ele precisou realmente estar sós com o próprio Cristo. Não basta apenas aquela experiência espiritual da conversão, que é muito emocionante, às vezes ela é forte, ela é marcada às vezes até mesmo por marcas, por traumas na nossa vida, mas o homem precisa deixar Deus continuar trabalhando na sua vida, como o senhor falou, lapidar aquela joia. E Paulo, então, é uma escolha de Paulo ir para o deserto da Arábia. Ele diz, eu não fui para Jerusalém, eu não fui me encontrar com os demais apóstolos, eu fui para onde? Eu fui para o deserto da Arábia. Ele disse, tipo assim, eu preciso de um tempo para mim e Deus, eu quero entender tudo o que aconteceu na minha vida. E quem sabe, pastor Elias, ali, ele não foi buscar os pergaminhos, foi buscar nos profetas ali, as profecias que falavam do Messias, e aquilo certamente foi clareando a sua mente, o seu coração, e ele pôde, então, depois ensinar e pregar com ousadia para os judeus, né? Contrapor seus próprios irmãos, digamos assim. Com certeza, pastor. E agora, de fato, como o senhor falou, ele estava compreendendo que aquele, de fato, era o Messias. Ele já tinha ciência de que o Senhor enviaria um Messias, que o Senhor enviaria um resgatador, alguém que iria redimir a nação de Israel. Ele só não concebia que era aquele com quem ele se apresentou. Agora sim, agora ele estava entendendo. E a gente percebe aí, o pastor Marcos, que o Senhor está trabalhando ali e fazendo com que ele saiba lidar corretamente com aquilo que ele vai enfrentar no pós. Quando ele vai se apresentar em Jerusalém, ele ainda é rejeitado. Não é? Então o Senhor está levando ele ao deserto ali para fazer com que ele saiba lidar com perseguição, com tribulação, com dúvida, com rejeição, com vários aspectos assim que são absolutamente desanimadores. Mas ele é aperfeiçoado, ele é trabalhado de modo que ele agora atende às necessidades do reino de Deus. A gente percebe quando ele sai ainda da Arábia, ele vai para Damasco. Em Damasco procuram matar-lhe, ele sai, o discípulo o despede por um muro, né? E ele vai para num cesto ali as muralhas abaixo, e ele vai para Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, quer se introduzir entre os apóstolos, é rejeitado. O povo se juntam ali, os gregos procuram lhe matar. Ele, sabendo disso, o povo lhe despede, leva até Cesareia, e ele agora vai para Tarso. Olha aí o que lá de onde ele saiu, lá para a sua casa. Então, Deus está trabalhando porque a gente percebe que Deus, ele chama, Deus estabelece o chamado, mas até que você venha de fato exercer com eficácia o seu ministério, isso vai levar um tempo. A gente percebe isso em vários homens de Deus,
entre a chamada de Davi, por exemplo, até ele assumir o trono propriamente, ele enfrentou várias adversidades, várias dificuldades. José teve sonhos e sonhos gloriosos, que ele estaria no comando, que ele estaria no poderio, estaria no topo. Todavia, até ele ser governador do Egito, isso levou um tempo, e esse tempo é o trabalhar de Deus, é o agir de Deus, que lapida a pessoa, de modo que a pessoa vai saber lidar com tribulação, com perseguição, com rejeição. Eu acho assim algo interessante que, como Paulo perseguia a igreja arduamente, ele agora é perseguido. Todavia, ele não se desestimula, ele não se entristece. A Bíblia diz em Atos 14, 22, e Paulo, confirmando o ânimo dos seus discípulos, porque o texto anterior nos diz que Paulo fez muitos discípulos, e confirmando o ânimo dos irmãos, diz que importa que por muitas tribulações nós alcancemos o reino de Deus, por muitas tribulações. Maravilha, sem dúvida alguma. A pastoria está falando sobre o tempo, e nosso comentador ele fala exatamente sobre isso. Ele diz que Deus usa o tempo e as circunstâncias para formar um ministério útil para o reino de Deus. Dois fatores que Deus usa, tempo e circunstância. Muito importante quando nós estivermos passando por circunstâncias desafiadoras, momentos difíceis, provações, que nós entendamos que às vezes Deus está forjando o nosso caráter, que é necessário para exercer a função que Deus tem para nós. Veja que Deus, estou falando sobre alguns homens na Bíblia que Deus forjou, que Deus, digamos assim, trabalhou na vida, e eu me lembrei de Moisés. Moisés passa ali 40 anos no palácio de Faraó, e depois Deus tira ele, passa mais 40 anos aonde? No deserto, cuidando de rebanho, cuidando de ovelha, de animais, aprendendo a ser um homem paciente, que ele não era no Egito, matou um egípcio lá, e agora no deserto Deus vai forjando um pastor, um coração de pastor, vai forjando ele um homem de Deus, para só depois desses 40 anos enviar para poder libertar o povo ali da escravidão do Egito. Então, pastor Elias, podemos dizer então que, como diz uma música de um cantor, o deserto é a escola do Senhor? É a escola do Senhor, e lá a gente aprende disciplinas que nunca mais esquece. E bem-aventurado é aquele que compreende isso, porque dado a esse tempo, as características desse tempo, pastor Marcos, da atualidade, tem muitas pessoas que são movidas por essa velocidade assim vertiginosa das coisas e quer que tudo aconteça muito rapidamente. Da noite para o dia querem ser reconhecidos como tal, da noite para o dia querem que a igreja o coloque ou o considere como tal, até o ponto de a igreja de Antioquia reconhecer, ou o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo falou, separai-me a mim, Barnabé e Saulo. Até isso acontecer em Atos 13, versículo 2, levou-se vários anos depois da conversão, para que de fato se consolidasse o chamado dele. Então, há pessoas hoje que fazem coisas das mais absurdas possíveis para serem reconhecidas, localmente, inclusive. Muda de ministério, muda de igreja, fulano não me reconhece, cicrano, e aquele negócio, a igreja que não faz isso e aquilo, tudo movido por uma ansiedade. Status, isso poder, status, ser visto poder, e não servir, né? Isso. Eu sempre digo que Deus nos chamou para servir, não para ser visto. As pessoas estão confundindo hoje, né? Com certeza. Pastor Elias... E quando a pessoa é movida por essa ansiedade, pastor, isso pode ser um sinal de que ela não está compreendendo a chamada de Deus, nem tampouco o tempo para que ela venha se consolidar na vida dele, na vida dela. O senhor falando aí, eu lembrei de uma frase do pastor Gesiel Gomes, em um dos colóquios ele disse para nós assim, obreiros, Jacó viu uma escada e não um elevador. Tem gente querendo subir de elevador, né? Mais rápido, né? Querem chegar muito rápido, e não é assim na vida de nenhum daqueles que são vocacionados. Há todo um processo. Não se transforma um coração do dia para a noite, né, pastor Elias? Não se molda um homem de Deus do dia para a noite, uma mulher de Deus, e é preciso estar do lado de alguém. E aí dentro disso a gente vai ver que Saulo,
é colocado do lado de Barnabé. Colocado do lado de Barnabé, Saulo, então, ele aprende também com os apóstolos, embora a sua chamada tenha sido pelo próprio Senhor Jesus, mas ele não usa disso, e Deus, de repente, coloca ele do lado de homem de Deus para ele aprender, para ele também saber que ele está sujeito à autoridade, porque quem não sujeita à autoridade não pode exercer autoridade. Com certeza. E a Bíblia diz que Barnabé também era um homem temente a Deus, cheio do Espírito Santo. A gente vê isso lá em Atos. E a gente percebe, pastor Marcos, que todo esse trabalhar de Deus, onde o apóstolo Paulo é levado para a Arábia, apesar dele ter tomado essa decisão, mas foi na orientação do Espírito, a gente percebe que essa lapidação é para que ele saiba lidar com simplicidade, para que ele saiba lidar com a diversidade e tudo. É por isso que lá em Filipenses ele diz assim, eu sei lidar com abundância, eu sei lidar com escassez, eu sei lidar com fartura, eu sei lidar com necessidade. Em todas as ocasiões eu estou preparado. Então, a mente dele já está preparada, já foi lapidada. E é por isso que ele diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, a fé dele agora em Cristo está sendo um elemento extraordinário. E eu diria assim, que esse tempo de preparação que se leva para a consolidação do ministério é uma evidência, é um sinal do tempo de consolidação que esse ministério terá, ou de vida útil que esse ministério terá. Um ministério que é feito da noite para o dia, ele se dissolve também, ele se acaba muito rapidamente. Agora, ministério que leva tempo, homens e mulheres de Deus que levaram tempo, Deus requer muito tempo para prepará-los. O seu ministério foi glorioso, a presença de Deus foi uma realidade na sua trajetória ministerial e até hoje nós estamos falando aqui do apóstolo Paulo e denominando-o como um dos maiores teólogos da igreja neotestamentária. Sem dúvida. É ali no deserto também que Deus vai trabalhando e vai agora despindo Paulo, diz aqui nosso comentador, da filosofia, da religiosidade legalista, né, do judaísmo, e vai dando a ele agora o evangelho da graça, vai dando a ele agora a teologia da graça, ele vai compreendendo. Então, às vezes, Deus precisa levar a gente para um deserto, né, queridos, para poder tirar de nós pensamentos negativos, preconceitos que nós temos em relação a Deus, em relação à igreja, em relação às pessoas, em relação a líderes. Deus, ele sabe como fazer isso. Agora, o homem precisa deixar. Saulo, ele vai para o deserto da Arábia e ele, então, tem aquele momento de reflexão, de busca. E aqui, pastor Elias, rapidamente, eu vejo aqui, Saulo, ele vinha numa correria frenética para prender os crentes, para matar, sabe, para tentar destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Naquela correria frenética, ele precisava parar. E aí Jesus dá um choque nele, ele para ali e ele então vai para um deserto para ficar naquela, não digamos na solidão, porque Cristo estava com ele, mas na solitude, que a gente chama, né? Solidão é não ter ninguém. Agora, solitude é o momento de ficar a sós com Deus, é de refletir, é de orar, é de meditar na palavra. E verdadeiramente, pastor Elias, quando nós estamos a sós com Deus, refletindo, Deus dá visões, Deus dá sonhos, Deus dá planos, Deus areja a nossa mente espiritual, Deus trabalha no nosso espírito de uma maneira gloriosa e a gente vê coisas que a gente não veria na correria do dia a dia. É preciso desligar as coisas de vez em quando, é preciso parar um pouco dessa correria para ouvir Deus, né, pastor Elias? Para ouvir, para ver e para entender, né? O apóstolo Paulo, ele foi levado ao deserto e ali é onde o Senhor fez ele cair em si, ele se encontrar com a realidade mesmo que ele precisava. É como que ele tivesse saindo assim de si para dar uma olhada para dentro e disse, eu preciso. E aí, a partir dali, o Senhor vai reformular os conceitos. Como o Senhor falou, ele vai deixar de lado tudo aquilo que para ele era glorioso, agora se torna em nada. É o que ele mesmo fala lá em Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8, pastor Marcos. Só ler aqui rapidamente. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo. Olha aí,
O Senhor, no deserto, estava ali inculcando a excelência do conhecimento de Cristo. Meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas essas coisas. Que coisas? O farisaísmo, a filosofia grega, todo esse conhecimento grego do qual ele comungava, e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Então, Deus reformulou todos os conceitos que o apóstolo Paulo já tinha estabelecido na mente dele, e agora sai dali um novo homem, preparado, inclusive, para apresentar a autoridade e a liberdade do seu apostolado nas autoridades lá em Jerusalém, quando ele retorna, depois de ter ido para Damasco e vai para Jerusalém, ele agora fala e fala com propriedade. Maravilha. Aí, meus queridos, um pouco sobre a vocação do apóstolo Paulo. Interessante, pastor Elias. Realmente, na vida de todo grande homem de Deus, toda mulher de Deus, tem sempre uma história que nós precisamos conhecer. Às vezes a gente vê a pregação, a gente vê o testemunho de alguém, mas não conhece a história. E a história diz muito do que nós somos hoje. A nossa história anterior fala muito do que nós somos hoje. Eu acredito que o senhor tem também a sua história aí de deserto, de sofrimento, mas de superação, de vitória com Cristo. Eu tenho a minha. Eu tenho certeza que muita gente que nos assiste hoje também tem, muitos obreiros, muitos pastores que deram a volta por cima, passaram por momentos difíceis na vida pessoal, na vida familiar, angústia, depressões, desertos. Mas se o deserto é a escola do Senhor, Ele não nos deixa prostrado lá. Ele vai nos levantar e vai nos levantar para uma grande obra. Assim como Deus usou Paulo, Deus ele quer usar você também. Deus ele quer usar cada um de nós. Eu pergunto a você, você está disposto a ser usado por Deus? Você está disposta a se dedicar na obra de Deus para ser usada por Deus? Se você está, o Espírito Santo também está. Ele está disponível para capacitar você, para te dar sabedoria, para te dar graça, te dar poder para você pregar o Evangelho de Cristo. Porque Jesus está voltando e nós precisamos anunciar a Cristo urgentemente, não é, pastor Elias? Pastor Elias, uma lição maravilhosa, a gente fica com aquele gostinho de quero mais, né? Quando a gente tem uma comida gostosa que a gente quer comer um pouquinho mais, aí a irmã Nádia diz lá em casa assim, meu bem, tá bom, não vá. Aí a gente deixa para outro dia, né? Vamos deixar para o próximo programa também, né? Com certeza, pastor Marco. Nós só evidenciar aqui que quando se trata dessa questão de vocação, de chamado, é muito importante, porque Deus tem um chamado para todos. Deus tem uma vocação para todos. Agora, cabe a cada um de nós procurar fazer esse discernimento, né, com precisão da parte de Deus. E aqui é importante entre ser chamado e quem chama. Importante não é quem chamado, importante é quem chama, não é? Perfeitamente. A Bíblia diz assim, aliás, o escritor aqui, ele diz assim, quem determina o que, como e quem vai fazer ou o que deve ser feito, não é quem é chamado, é quem chama. Portanto, o mérito não é de quem é chamado, o mérito total e absoluto é de Deus, porque Ele é que nos chama, nos outorga, nos dá capacidade para fazer tudo aquilo que deve ser feito em prol do seu reino. Maravilha. Essa concepção de que Jesus, ele é o Senhor, ele é muito importante, né? Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo. Era a qualificação que ele descrevia naquela carta aos Romanos. Então, se nós somos servos, ele é o Senhor, ele que nos guia, né, pastor Elias? Meus amados, vamos terminar o nosso programa de hoje e vamos terminar com oração, vamos orar ao nosso Deus. Eu não sei como é que está você na sua chamada, eu não sei em que momento você está da sua chamada, mas o que eu sei é que Deus, o Deus que te chamou, é poderoso para fazer maravilhas na sua vida. E eu quero orar nesse momento por você e com você. Amém? Pai, no nome de Jesus, aqui nós estamos na sua presença, nesse programa tão abençoado. Oramos por cada um que nos assiste nesse momento. Oramos por aqueles que foram chamados pelo Senhor, vocacionados para um ministério que às vezes é árduo, às vezes é espinhoso, que tem desertos, mas que, sobretudo, é glorioso. Nós te pedimos ajuda a cada um. Quem sabe nesse momento está passando por um deserto, por um momento difícil, fortalece, anima, encoraja, levanta e usa para a glória do teu santo nome. Alguém que nos assiste nesse momento, dá a compreensão da tua palavra.
aos amigos, abençoa o lar, a família, em nome de Jesus, que esse evangelho da graça, do amor, do perdão, da reconciliação, chegue em cada lar nesse momento, abençoando e transformando. Continua abençoando o pastor Elias, continua abençoando os pastores, o evangelista Wala, que abençoa o nosso pastor presidente, pastor Salles, e toda a sua casa. Aos pastores e coordenadores de escola bíblica, professores e alunos, que a tua bênção seja sobre cada um, nesse momento e para sempre. Amém. Amém. Graças a Deus, terminamos o nosso programa com muita alegria, guardando você para o próximo programa Escola Bíblica.